Mateus, aleluia, capítulo 14. Louvado seja Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Aleluia. Aleluia. Deus continue abençoando esta congregação, amém? Amém. Glória a Deus. O pastor, jovens, né? Todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Fortalecendo, e como diz lá em Atos, né? Enviando aqueles que hão de ser salvos. É o Senhor que acrescenta, amém? Aleluia. É o Senhor quem há de acrescentar, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos já encontraram? Amém. Amém? Vamos lá. Mateus 14, verso 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vinda a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Glória a Deus. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus pode se assentar. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou colocar o celular no avião, porque eu tenho o costume de tocar. Primeira palavra, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Venho refletindo nessa mensagem daqui a muito tempo. Gostaria de dizer, antes de tudo, que eu estou vivendo. Nós temos que viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos. Amém? Aleluia, Jesus. E eu gostaria de começar observando aqui que Jesus mandou, como todos creem que todos conhecem a passagem, que os discípulos atravessassem para o outro lado do mar. E ele ficou só. E sabendo que Jesus é onipotente, ele é o próprio Deus. Aleluia. E nada do que ele faz é em vão. Você vai ler a Bíblia, você vai ler todas as ações de Jesus, nada é por acaso, nada é por coincidência, foi de propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. De propósito, ele mandou os discípulos irem sem ele para o outro lado, ficou despedindo a multidão tranquilamente, sem pressa, depois fez sua oração sem pressa. De propósito, tanto que já ia caindo a noite, né? Como nós lemos aqui, já era tarde, quando Jesus decide ir por sobre as águas aos discípulos. E nós vemos que o mar estava revolto, estava agitado, e quando eles veem aquela figura, bom, nós temos que entender que qualquer pessoa se assustaria. Porque quem é que já tinha visto alguém andando sobre as águas? Todo mundo ia se assustar. Então eles se desesperaram, acharam que era uma aparição de um fantasma, de uma alma, né, com uma penada, alguma coisa assim. Mas no meio do seu desespero ouve-se uma voz: se acalmem,
sou eu. Glória a Deus. Então, no meio daquele momento turbulento, e eles estão desesperados porque não sabem quem é, e nós temos a tendência de temer aquilo que não conhecemos. Quando nós não sabemos o que está vindo, nós tememos. Mas o Senhor fala: calma, sou eu, vocês me conhecem. Aleluia. E ao reconhecer a voz do mestre, veja que ele não disse sou eu, Jesus, ele disse apenas sou eu, não sou eu. Eles reconheceram o timbre da voz, é o mestre. Aleluia. Mas o Senhor tem algo a nos ensinar aqui, é que quando Pedro ouve a voz do Senhor e fala sou eu, ele diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que se fosse o que ele achava, a princípio, uma alma penada, um fantasma ou qualquer outra coisa, quando Pedro colocasse o pé para fora do barco, ele afundaria imediatamente. Qualquer outra voz que me chamar vai me fazer me afogar. Então ele está dizendo: se és tu, porque se for Apolo, se for João, se for César, se for qualquer alma penada, qualquer espírito ou entidade, não me fará andar sobre as águas. Então se é o mestre, mas se é o mestre, então eu vou andar. Glória a Deus. Nós entendemos que quem conhece o mestre, aleluia, Jesus não fica confundindo. Aleluia. Nós entendemos que quem conhece o mestre, só para começar, só para a gente começar a dissertar aqui, olha o que ele está dizendo: se és tu, porque não há nenhum outro nome, nenhum outro ser, nenhuma outra entidade ou poder que possa te fazer caminhar sobre as águas que não seja este nome. Glória a Deus. Pedro está dizendo: se é ele, então eu vou. Para ele estava no meio do mar, mas poderia ser no meio do fogo, poderia ser no meio de espinhos, poderia ser, aleluia, no lugar mais adverso. Se és tu, então eu caminho no meio do fogo, então eu caminho no meio dos leões, então eu piso serpentes e escorpiões, desde que sejas tu que está me chamando. Glória a Deus. E pelo Espírito Santo eu te pergunto: você reconhece a voz que está te chamando? Aleluia. E eu não digo que ele está chamando um ou outro, mas ele chamou a todos, porque a Bíblia diz que muitos foram chamados. Aleluia. Ele chamou. Aleluia. Ele amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou, ele chamou, ele morreu, ele se entregou, ele deu seu sangue. E hoje uma voz te chama, e é a voz do mestre. E ele está dizendo: pode sair do barco, pode andar nas águas. Se eu estou mandando entrar no fogo, pode entrar. Se eu estou mandando tu entrar naquele lugar, pode entrar. Mas reconheça: se sou eu que estou falando. Glória a Deus. Quando Pedro fala: se és tu, há uma grande preocupação, tem que ser Jesus. Aleluia. Porque muitos já estão seguindo outras vozes, de outros seres, de outras entidades, de outros mestres, de outros senhores que não o desse Senhor. Aleluia. Entenda, quando Jesus disse: vem, Pedro pode sair tranquilo do barco, de olhos fechados, de mãos amarradas, ele não afundaria. Porque quando Jesus diz vem, Pedro agora está respaldado pela palavra de Jesus. Aleluia. Talvez algum discípulo no barco dissesse: Pedro, tu está louco? Por que tu está indo? É porque ele disse. Talvez outro dissesse: Pedro, tu não está vendo que as ondas estão, aleluia, açoitando o barco, Pedro? Você vai se afogar, você vai submergir. Mas eu estou respaldado pela palavra daquele que me chamou. Eu reconheço a sua voz. E pelo Espírito Santo eu te pergunto nessa noite: você reconhece a voz do mestre? Você reconhece quando ele te diz vem? Você reconhece quando ele
Eu oro por aqueles que o Senhor me deu, porque não perdi nenhum, senão aquele que já estava separado para a perdição. Em João 10, ele fala: sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Você conhece, e não só conhece, mas você reconhece a voz do mestre. Cuidado! Quem não conhece a voz do mestre segue qualquer voz. Quem não é a ovelha de Cristo, que come do pasto de Cristo, come qualquer coisa. E por isso nós vemos, aleluia, um evangelho que está sendo pregado de um modo geral, aleluia, um evangelho fácil, falsificado, contaminado, aleluia, Jesus, onde muito se ama a obra, mas pouco se ama as almas. E vemos um evangelho onde muito se mostra aos outros, mas pouco se é diante de Deus. E o que mais importa é o que eu mostro para a igreja do que aquilo que eu vivo no secreto com o Senhor. Então eu vivo correndo atrás de fazer para os outros verem. Mas aquele que conhece o mestre, ele lembra do que Jesus falou: você não será como o gentio. Quando quiser ser visto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Porque não te importa ser visto pelos homens, mas te importa ser visto por Deus. Mais te importa, menos importa ser conhecido pelos homens, mas ser conhecido no secreto com Deus. Aleluia! Você tem ouvido a voz do mestre te chamando: ei filho, ei filha, eu quero mais secreto contigo, eu quero mais intimidade contigo. Aleluia! E se você não tem escutado essa voz, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, nos leva para Jesus. Aleluia! Nos lembra de Jesus. Glória a Deus! Se eu tenho o Espírito Santo e eu não ouço essa voz todos os dias, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Vamos lá. Então não é o Espírito Santo, porque Jesus disse: Ele vos lembrará das minhas palavras. Glória a Deus! Ou seja, o Espírito Santo me leva para Jesus. O Espírito Santo me lembra de Jesus. O Espírito Santo vai me moldando, me corrigindo, me tornando mais parecido com Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aquele que ouve a voz do Senhor, como Pedro: Pai, se és tu, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aleluia! Pedro também está dizendo outra coisa: eu sei que se o Senhor mandar, mas a lei da física diz que não tem como, é impossível, ninguém fez antes na história. Se o Senhor me der a ordem, o mar vai ter que me sustentar, a água vai ter que me sustentar. Por quê? Porque ela precisa, antes de obedecer às leis da física, obedecer a tua voz. Aleluia! Glória a Deus! Foi um pouco além, pode doer um pouquinho, mas isso é para sarar. Aleluia! Sabe por que muitos saíram do barco e se afogaram logo no primeiro passo? Porque não foi o mestre que disse: vem. Eu só posso ir quando ele me chama. Aleluia! Eu só posso agir quando ele manda. Eu só posso pregar quando ele manda. Aleluia. Eu só posso fazer quando ele manda. Eu não posso ir pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu decido, pela minha inteligência, pela minha força, minha sabedoria. Eu me afogo. É verdade. Aleluia. Ah, porque o filósofo fulano falou. Ah, porque o professor ciclano. Eu quero te perguntar: Jesus te disse? Aleluia! O que Jesus te disse? Aleluia! Hoje muito se busca conhecimento externo das Escrituras. Não é de todo errado. Você pode ter muita coisa que você vai aprender que vai ser útil, mas a base, aleluia, o manual de fé do crente é a Bíblia. Aleluia! E todo e qualquer ensinamento e conhecimento externo precisa ser validado pelas Escrituras. E se não for, de nada lhe serve. Glória a Deus! Ah, mas ele estudou na faculdade mais brava, né? Lá dos Estados Unidos, é teólogo, ele revela tudo, nome, título,
coisas aqui, ó, se está amaciando o meu ego, Glória a se Deus. está me inflando, se está me fazendo eu me sentir melhor do que os outros, se está fazendo, se a pregação que eu estou ouvindo está me fazendo achar que Deus está fazendo vista grossa para o meu pecado e que está tudo bem. Ah, mas Ele revelou o meu nome, meu CPF, Ele sabe quantos passos eu venho no dia, então deve ser Deus. Cuidado! Saiba reconhecer a voz do mestre para não ser enganado. Aleluia. E porque muitos estão se afogando, porque deixaram de ouvir a voz do mestre. O diabo está dizendo: vem, ele está indo. Mas aquele que conhece ao Senhor, ele é cauteloso. Glória a Deus. Eu só vou quando o Senhor me chamar. Glória a Deus. Se Ele mandar, eu vou. Se Ele fala, se Ele não mandar, eu não vou. A minha vida não é moldada pelo que eu acho, pelo que eu penso, pela minha opinião, nem pela opinião, não. É por Cristo. A opinião de Cristo é que tem que moldar a minha e a tua vida. A opinião que mais deve importar é a dele. Aleluia. E às vezes nós, como somos seres humanos, nós nos preocupamos. Será que o fulano está pensando de mim? Será que a fulana está pensando de mim? Será? Aleluia. A gente esquece de perguntar: o que será que o meu Senhor está vendo em mim? Aleluia. Porque o fulano vê a minha atitude exterior, um olhar, um agir, mas o Senhor está contemplando o meu e o teu coração. Ele está vendo. Aquele que talvez, deixa eu até fazer uma comparação, a vista externa de quem está olhando e está julgando e está falando: olha aquela atitude terrível do fulano. Mas o Senhor está olhando e está falando: não, fica tranquilo, filho, deixa eles te julgarem, eu conheço o teu coração, eu sei aonde você está, onde está o teu coração, você está em mim. Deixa pensar no que estão pensando, eu sei a verdade. Glória a Deus. Mas por outro lado, há um perigo também. Naquele que, ao fazer uma atitude que é julgada boa, algo que é louvável, vamos colocar assim, né, para o nosso tempo. Nós estamos dando um exemplo de mim aqui. Não estamos dando exemplo de ninguém. Olha que bonito pregando, né, para a igreja. Mas o Senhor está olhando o meu coração agora. Ele não está julgando se eu estou falando palavras bonitas ou palavras simples. Não, Ele está olhando e está vendo se eu estou pecando por amor a Cristo ou porque eu quero palmas e aplausos. É isso que Ele está olhando. Glória a Deus. É isso que mais deve me importar, Pai. Mais do que agradar aos homens, eu quero agradar a Ti. Mais do que conhecer a voz dos homens, eu quero conhecer a Tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor e você sabia: é o Mestre, Aleluia. é Ele, é Ele me renovando, é Ele me corrigindo? Ai, irmão, Glória a Deus. é dolorido ser corrigido por Cristo, mas também é a coisa mais maravilhosa. Aleluia. Quando foi a última vez que Cristo te moeu e você chorou porque sabia que era Ele? Mestre, eu estou chorando, mas eu sei que é Tu. Eu sei que é o Senhor me corrigindo. Eu sei que é o Senhor me lapidando. Eu sei que é o Senhor removendo impurezas do meu coração. Aleluia. Aleluia. Ei, Jesus sabe, irmão. Eu posso esconder algo de você, dos meus pais, de quem quer mais de Cristo eu não escondo. Cristo olha para Pedro e dá um momento e fala: Pedro, quando te converteres? Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha expulsado demônios, Pedro já era pregador. Quando Jesus mandou 70 discípulos, de 2 em 2, Pedro estava no meio, orando, pregando, expulsando o demônio. Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha visto e escutado tantas pregações de Jesus, Pedro já tinha visto tantos milagres, Pedro andava com Jesus.
Jesus está olhando e falando: Pedro, quando te converteres, afirma teus irmãos. Glória a Deus. Olha o que o mestre está dizendo: tu ainda não é convertido, filho. Mas fica tranquilo, tu vai. Glória a Deus. Ainda falta algo a ser feito, tu ainda vai me negar. Tu ainda vai querer desistir da caminhada e voltar a pescar. Mas fica tranquilo, porque tu vai te converter. Porque quem está dizendo sou eu, Pedro. Eu vou te converter, Pedro. E quando eu te converter, Pedro, afirma teus irmãos. É o Senhor dizendo: eu te conheço. Eu vejo que ninguém mais vê. Eu te conheço mais do que você mesmo acha que se conhece. E eu estou dizendo: se eu te chamei, eu também estou te purificando, te lapidando, te santificando. Aleluia. Não é isso. E Pedro, se eu tiver o texto errado, você está em Efésios 1, ele fala assim: aqueles que chamei, também justifiquei. Aos que justifiquei, santifiquei. Aos que santifiquei, glorifiquei. Aleluia. Mas em todos os casos, quem fez foi Aleluia. é Ele. É o mestre que chama, o mestre que garante. Aleluia. Ah, irmão, mas eu estou aqui, você não sabe a minha vida, e você não sabe o que está dentro do meu coração. Eu sei que quem te chamou é poderoso para concluir a obra que Ele começou. Para isso, você precisa ouvir e reconhecer a voz do mestre, quando ele diz: calma, agora é o momento de um secreto. Agora é o momento de eu tratar você. Agora eu vou deixar que as ondas açoitem o barco. Agora eu vou deixar você pensar que vai se afogar. E presta atenção, Pedro era pescador. Mais pra frente, a gente vê Jesus indo buscar Pedro. Ele estava pescando, Pedro, Tiago e João. E vendo Jesus na areia, João fala: é o Senhor. E Pedro faz o quê? E nada. E por que está se afogando agora? Se é pescador profissional. Jesus conheceu Pedro fazendo o quê? Pescando. Passou a noite inteira jogando a rede, não pescava. Pescador profissional. E agora a água, que ele está tão acostumado, o mar, que é seu velho amigo, tantos peixes ele pegou ali, pescador. Quantos anos ele era pescador? Por que ele está se afogando? Porque eu estou te chamando para te ensinar que a tua habilidade não é suficiente para te salvar. Aleluia. A tua habilidade, Pedro, a tua inteligência não é suficiente. Não importa quanto tempo tu pescou, quanto conhecimento do mar tu tem, se tu não contar comigo, tu vai morrer afogado. Aleluia. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: aleluia, não importa. Ah, mas eu venho de tal lugar, você não conhece a minha história, eu aprendi isso. Porque se não tiver Jesus, tu vai morrer afogado. É verdade. Aleluia. Aleluia. Jesus fala: vem. Interessante que Pedro, nossa, arde no meu coração, porque Pedro caminha, diz que caminha, né? Ele andou, não fala quantos passos, mas ele de fato andou sobre as águas. E olhando a onda no vento forte, começou a duvidar, temer, e começou a afundar, mas não nadou. Porque as minhas habilidades, as tuas habilidades, sejam elas quais forem, não são suficientes. Você não consegue se salvar sozinho. Põe na sua cabeça de uma vez por todas: você não consegue e nunca conseguirá se salvar sozinho. Se qualquer pessoa pudesse se salvar sozinho, Jesus não precisava vir. Ele veio porque ninguém na terra poderia. Aleluia. Como foi dito hoje, através dos vasos do irmão que deu a salvação aqui, aleluia, Jesus, nós estávamos mortos dos nossos pecados. E eu gosto de corrigir uma comparação que é muito pregada, onde alguém diz assim: olha, a salvação é semelhante a um homem que está se afogando, e alguém viu ele se afogando, pegou um bote e jogou, o bote não, pegou a boia e jogou
mortos, e morto não pega boia. Aleluia. Não é alguém que está se afogando, é alguém que já está afogado. É um corpo boiando. Não adianta jogar boia. Jesus teve que literalmente morrer para que eu, que estava morto, tivesse vida. Ninguém pode vir à salvação se não for por Ele. Glória a Deus. É por isso que eu gosto tanto dessa igreja que eu comentei aqui. Por quê? Por causa da simplicidade. Aleluia. Não perca isso, jovem. Não perca isso, irmão. Não perca. Quantos já perderam essa simplicidade? E veja bem, não é um problema você buscar conhecimento, e estudos, e crescimento. O problema é quando se esquece do centro, da base do Evangelho, que é a salvação por Cristo e nada mais. Aleluia. O que eu tenho de bom é Cristo. O que eu tenho de especial é Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém, melhor é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O crente se perde quando se esquece disso. A base, a coluna principal do Evangelho. Sem ele tudo cai. Pode estar bonito por fora, mas está caído diante de Deus. Por outro lado, alguns podem não estar à vista dos homens, mas está belo diante de Deus, porque Cristo é o centro. Aleluia. Eu não vou me estender mais, mas veja bem. Aleluia, Jesus, só para concluir. Aleluia. Pedro caminha, olhou para as águas, para as ondas, começou a se afogar. E aí ele diz o que? Mestre, salva-me. Aleluia. O pescador. E Jesus vem até ele. Eu fiquei fazendo essa cena na minha cabeça. Pega Pedro e eles voltam para o barco. Mas lembra que Pedro tinha caminhado? Então eles precisaram dar os passos, né, de volta. E aí eu te pergunto: quando Pedro voltou a estar seguro? Quando voltou para o barco ou quando Jesus veio até ele? Quando foi? Quando Jesus veio. Aleluia. Quando Jesus veio até ele. Glória a Deus. Porque Pedro, ele queria voltar para a segurança do barco. Mas quando Jesus veio até ele, ele já estava seguro, podia nem ter mais barco. Glória a Deus. É o Senhor Jesus nos lembrando nessa noite: não precisa de barco, eu sou o teu firmamento, a tua fortaleza, a tua segurança. Se a minha palavra é a tua base e o teu sustento, não temas ondas, não tema o mar, não temas as ondas, eu estou contigo. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, te santifiquei, eu comecei a boa obra e eu vou terminá-la. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o firmamento da igreja. Aleluia. Se isso não for suficiente para te alegrar e te fazer dar um glória a Deus, nada mais será. É o glória a Deus mais sincero, mais verdadeiro que você vai dar. Se eu quiser, poderia pregar aqui que tu vai ganhar carro, casa e tal, e poderia. Provavelmente eu ouviria muitos glórias, aleluia. Mas como foi louvado aqui, a nossa esperança é a sua vinda. Aleluia. Sabe por quê? Eu posso estar perdendo as coisas aqui, digamos assim. Eu posso não ter o carro que eu queria, ou a casa dos meus sonhos, ou talvez o dinheiro, ou a viagem, mas a maior riqueza, a minha fortaleza, aquilo que me renova, aquilo que não lembra as lágrimas, faz com que eu me alegre, é saber: Cristo ninguém pode me tirar. Aquele Cristo que veio 2000 anos atrás vai voltar para me buscar. Ele é o renovo do crente. Tu quer renovo, crente? É sempre renovo pela palavra. Jesus está dizendo: ei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Na casa do meu Pai tem morada para você. Glória a Deus. Não, desculpa, para todos. Glória a Deus. Aleluia. É para aquele que ouve. Muito fácil. Aleluia. Para todos. Venha. Permaneça como estás. Não. É para aquele que ouve a voz do mestre. Aleluia. Glória a Porque Deus. Jesus não está pegado ao barco. Não largo meu barco.
Interprete o barco como você quiser na sua vida. Você sabe do que Deus está falando. Eu sei do que Deus está falando. Aleluia. Jesus está dizendo: eu vou te ensinar a andar com barco e sem barco. Aleluia. Porque a tua força sou eu. Glória a Deus. Você tem que depender apenas da minha palavra. Amém. Aleluia. Para concluir, eu sei, pastor José Luiz, né? Aleluia, Jesus, pastor aqui da igreja, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Tenho certeza que é uma referência para os irmãos que estão aqui aprendendo com eles. Para mim, né? Eu conheço ele mais de longe. E se um dia o Senhor falar assim: eu vou soprar meu servo e vai para outro lugar? Deus pode fazer, colocar os planos do Senhor. Aleluia. Talvez alguém diga: eu vou junto, pessoal. É eu e o José. Glória a Deus. E vamos supor que ele é o barco de alguém. Porque tem gente que só está firme porque o pastor está lá olhando. Só está de pé porque tem um irmão ali. E o Senhor Jesus está dizendo: eu quero que tu esteja firme em mim. Aleluia. Não no pastor, ele está ali para te auxiliar, mas não. Nem sempre ele vai estar. E quando ele não está? Eu não posso estar firme na igreja, na placa, no ministério, no pregador fulano, no cantor. E por isso muitos morrem, já percebeu? Tem um escândalo, o pregador cai, o pecado, vai uma geração, uma legião junto. Aí tem um cantor famoso, cai um escândalo lá, vai uma legião junto, porque estavam nele. Há um escândalo na igreja tal, e vai uma legião junto, porque estavam vindo da igreja. E o Senhor está dizendo: eu quero te ensinar a depender apenas de mim. Não é para depender, veja bem, não é para depender de mim e do barco, é só de mim. Aleluia. Glória a Deus. É quando, irmão? Quando a coisa pega, quando o bicho pega. Eu sei que alguns aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Quando a coisa pega, quando o cão se levanta, Deus fala: pode tocar, estou deixando. Toca. É você e ele, Jesus, e mais ninguém, é você e ele. Aleluia. Como foi com o João? Pode tocar. Toca. Alma não, mas toca. Os filhos, tocou na esposa, que a esposa negou, né? Quando só teu Deus morre, ela também deixou o marido. Perdeu os filhos, perdeu as finanças, os amigos, ele perdeu também, porque estavam acusando ele injustamente, perdeu, por fim perdeu a saúde. E aí? Nessa hora aí Jó fala assim: mas eu sei. E não pense que Jó não se desesperou. Tem gente que pensa que o crente tem que ter sempre uma rocha firme, um robô, não pode chorar, não pode se desesperar. Pode sim. E não pense que Jó não se desesperou, ele diz. Sabe aquele louvor? A esperança. Lembra o que Jó estava falando? Ele não estava dizendo que tinha esperança para ele. Ele está dizendo: até para a árvore cortada há esperança, mas não há para mim. Ele está dizendo, quando eu li isso, eu falei: meu Deus, e eu cantando essa canção? Não estou dizendo que a canção é errada, não, nem uso. É só uma correção aqui. Leia lá. Ele diz: até para a árvore tem esperança, porém os meus dias foram cortados, foram quebrados, eu não tenho esperança. E ele não tinha esperança da restauração dele, talvez nos seus dias. Porque um pouco mais para frente ele vai dizer assim: contudo, eu sei que ainda verei o meu Senhor. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Nessa vida ou após a morte, eu ainda verei o meu Senhor. Se ele não se levantar agora para perdoar os meus amigos e inimigos e me restaurar depois que eu partir, eu ainda o verei, porque nele eu estou firmado. Aleluia. É o Senhor dizendo: você tem que estar firmado em mim. Aleluia. Somente em mim. Aleluia. E mais ninguém. Glória a Deus. Aleluia. E essa é uma das lições mais duras de se aprender. Porque ela só vem através da dor, do abandono. Já percebeu aquele momento que parece que todo mundo vai indo embora. E eu não digo: irmão, na hora do mundo, mas a Bíblia não, na igreja mesmo. E o Senhor vai colocando, vai afastando todo mundo. Note que ninguém pulou para salvar Deus, já percebeu?
E ninguém falou, calma, Pedro, qualquer coisa eu pulo. Joãozinho, Tiaguinho, Andrezinho, é tu e o mestre Pedro, eu não ponho nem a minha mão. Eu fico observando, tudo pescador, a maioria, né? Não todos. E ninguém fala, calma, tá batendo as ondas, mas é meu amigo ali. Como a gente muito escuta, né? Não, pelo meu amigo, não, qualquer coisa para salvar o Pedro eu pulo. Se Jesus não te salvar, Pedro, sinto muito. Tu vai morrer aí e não vai ficar aqui no barco. Desde que quer depender do barco, vamos aprender nós a depender de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Como diz uma canção, se você citar o do Samuel Mariano, ele fala assim: muitos estão brigando pelas coisas daqui. Deixe brigar. Matam e morrem até pela placa da igreja. Eu acho tão antibíblico que é. Matam e morrem pelo pregador. Eu sou do pregador fulano. Isso me lembra até a passagem da Bíblia, né? Eu sou do ciclano. E aí começam a brigar com o outro, como se Cristo brigasse com Cristo. Deixe que briguem. Deixe que matem e morram para o seu político favorito. Deixe que matem e morram para o seu pastor, cantor favorito. Eu estou com Cristo. Aleluia! Se eu conquistar as coisas daqui, amém. Conquisto com Cristo. Aleluia! Mas se não conquistar, já fui conquistado por Cristo. Glória a Deus! Isso é Aleluia! Se não conquistar os reinos ou os prazeres, né, a casa, o carro, a melhor comida, a melhor viagem, coisas que não é errado você querer. Não é errado você querer. Mas quando os discípulos vieram daquela missão missionária, né, aquela pregação, e se regozijavam, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, e Jesus diz assim: se alegrem antes por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! O que ele está dizendo? Conquistando ou não, fazendo ou não, tu sendo grande entre os homens ou não, a tua alegria é saber: o meu nome está escrito como ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É saber. Aleluia! Todos me abandonaram, eu ainda tenho ele não vai embora. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém! Aleluia! Vamos passar as mãos para Jesus.